Estamos aqui reunidos para confraternizar no nosso encontro dos povos da Serra da Lousã. Já vamos na 27ª edição e nesta hora estamos aqui com o Sr. Presidente da Câmara, António Henriques, da Câmara da Castanheira, a quem temos muito que exigir, mas ele é compreensivo e acho que finalmente nós não perdemos a esperança. Há uma série de coisas simples que ele vai desbloquear. Entre elas, que é um anseio antigo dos povos que aqui confraternizam, que é a delimitação, e o Sr. Presidente desenvolverá essa ideia, deste espaço. Há outras, como os acessos, etc. Mas preservar este espaço. Nesta hora é justo recordar companheiros e companheiras com quem tive o privilégio de congeminar, concretizar e dar continuidade com muitos amigos que se foram chegando e chegando e chegando à medida que outros foram partindo, literalmente ou simbolicamente, que nunca partem do seio de nós. Procuramos dar continuidade, e eu a dizer, desde 1997, a uma ideia tão simples, tão bonita, que elege a fraternidade intermunicipal ou multimunicipal, se quisermos, dos povos que habitam a Serra da Lousã e os concelhos a ela ligados. Como objetivo central, sem entupir os poderes, locais ou outros, com insensatos pedidos de dinheiro para realizações festivas que nada deixam para o futuro da comunidade. Aqui não se gasta dinheiro em vão. Gasta-se saliva, gasta-se vinho, gasta-se amizade, essa nunca se gasta. Não é? No começo, no tal início que muitas vezes é o verbo, palavras muitas vezes sem consequências. Quisemos organizar um encontro de pessoas que amam simplesmente a Serra da Lousã. Era para ser uma matança de porco, com febras assadas na brasa, broa, muito vinho tinto, muito boa conversa e amizade sem limites. Mas nesse tempo, já aquela ideia do porco no espeto, do espeto, estava aí a rolar e tinha, ou vinha ganhando, má fama. Vocês sabem porquê. Por isso, mudámos de agulha. Luís Maria Calidás Barreto. Está cá o filho e estão outros familiares. Está aqui o Pedro e outros familiares ali daquele lado, que nós temos muito orgulho que estejam. E de preferência que nos estejam a ouvir. Recordo que o Calidás inclinava-se mais para o sacrifício do bácoro. Aqui mesmo, depois chamuscado e desmanchado. Na época eu era diretor do Trevim, lá para baixo, para a Serra da Lousã. Ele estava mais deste lado e um pouco pelo mundo fora. Em Lisboa, no estrangeiro, como fundador e dirigente da CGTP Intersindical, desde o início. Eu estava mais virado para a ideia de um quase congresso sem regras inabaláveis, com um mínimo de organização ainda assim, ao ar livre, e que juntasse gente da Castanheira de Pera e da Lousã, pelo menos, que proporcionasse a partilha de farnéis e ideias básicas para a Serra. Esta riqueza imensa, à espera ainda do futuro. Em especial para o Santo António da Neve, que através dos séculos se constituiu como espaço multimunicipal de fruição, de festa e até de justiça pela força do varapau. Um lugar democrático, digamos. Nunca aqui matámos o porco. É certo. Mas a minha proposta, no essencial, quem diria,
fez caminho, fundindo-se com as demais. Outros amigos se juntaram ao movimento desde a primeira hora, como Pedro Barros, é justo lembrar, da Castanheira de Pera, e Orlando Reis, da Lausanne. Penso que o Pedro não estará, mas outros também, mas de facto estas pessoas tiveram uma força incrível nessa fase. Decidimos meses depois, mal parecia, ficávamos mal na fotografia, digo eu, e na amizade. Decidimos convidar também Augusto Santos Paulo, diretor do Mirante. Está cá o seu aprendiz e sucessor e proprietário, capitalista, António Marques Ventura, que é dono do Mirante. Dono do Mirante. Meu companheiro também, bem-vindo à delegação de Miranda, não é? Vocês desculpem que eu estou com os velhos. Se é falta de um tinto ou um branco. É. Não é que eu já me babo, mas... É isso, pá, é isso. Calidade escrevia na altura em 3 periódicos da região. É obra. O Castanheirense, a Comarca, de Figueiró dos Vinhos, da família Pires Teixeira, e o Trevinho, da Lausanne. De facto, o encontro da Serra da Lausanne, o essencial começou por ser uma organização de jornais. Jornais, aqui que diríamos, agora dizem-se jornais locais e regionais, jornais por uma causa regionalista, que entretanto, como as palavras se gastam com o abuso e com o uso e se prostituem com o abuso, como dizia um professor meu de Direito, Sebastião Cruz, as palavras gastam-se com o uso e prostituem-se com o abuso. É verdade. De facto, a palavra regionalista adquiriu, de meados do século XX para cá, outras conotações. E, entretanto, hoje falamos mais de causas comunitárias, agora até dizem causas do território. O território é algo por aí. O Varziense, dirigido por Matos Cruz, aqui no Conselho de Góis, também entrou no grupo, julgo que apenas para uma edição mais tarde. Já partiram Calidás Barreto, Augusto Paulo e Matos Cruz. Já partiram outros amigos que se convergiram para este encontro. Lousã Henriques, Ernesto Ladeira. Ernesto Ladeira foi homenageado o ano passado aqui. Como está frio, peço simbolicamente apenas uns segundos equivalentes, no plano simbólico, a um minuto de silêncio por estas pessoas que muito contribuíram honremos o seu exemplo e a sua memória. Hoje prestamos tributo a Joaquina Maria Antunes, mais conhecida pelo povo desta região por ti, Joaquina, desculpem, a patanisca é lixada, mais conhecida por ti, Joaquina, da Catraia. Morreu em 1940. E a ti, Joaquina da Catraia, não, isto não é consensual, terá morrido com 96 anos. Não é certo que naquela altura, em meados do século, ou antes de 1850, vocês sabem como é que era. Para já não havia registro civil, era a igreja, eram as paróquias que tratavam disso através do batizado. O registro civil é uma conquista da Primeira República. É uma conquista justa, republicana. E muitas vezes estas pessoas nem eram registadas. Não sabiam ler. E atenção, é uma coisa que eu vou dizer mais adiante. Estas pessoas, muitas vezes, quase não ganhavam o pão nosso de cada dia. Portanto, eram pau, pé, rimas. Não venham com invenções panfletárias ou propagandistas. A ti, Joaquina, nunca foi guardiã de nenhum abrigo turístico. O turismo é uma coisa, chamemos-lhe, muito mais tardia e que, de facto, da qual estas pessoas estavam
nem sequer conheciam. A Tijoquina, o que foi, tinha uma pequena taberna, que era também, porventura, uma cavalariça, que era também um curral para os rebanhos, que era também um palheiro. Era uma pessoa muito querida das populações e salvou gente da morte. E é isso que a leva, ou que a eleva à lenda. É isso que a eleva à lenda. Desculpem. Está-me a falhar. Portanto, teria cerca de 96 anos quando morreu, se considerarmos como certo que nasceu por volta de 1844. De facto, morreu em 1940, algures em fevereiro, algures não, o dia é certo, mas agora não tenho aqui o dia, e terá nascido por volta de 1844, é curioso, numa fase de grandes distúrbios, conflitos político-militares em Portugal. Numa fase em que Costa Cabral estava a chegar ao governo, portanto, porventura como um homem progressista, mas que depois vem a ser odiado por grande parte do povo português. Ainda hoje temos isso. Temos muitos Cabrais, uns que fogem para a Espanha, outros para aqui e para acolá. O Cabral fugiu para a Espanha com uma caixa de sardinha, com a pressa que levava, nem disse adeus à rainha. É verdade ou não é, João? Esta é do Zeca, mas o Zeca que puxou para o nosso lado. E nessa fase havia muitas revoltas, à esquerda, à direita. As coisas eram um pouco diferentes, mas eram muito iguais a hoje. Hoje mata-se sem pólvora, sem balas. E, portanto, a Tijoquina nasce cerca de 2 anos antes da revolta da Maria da Fonte. Viva Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os Cabrais, para matar os Cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. Portanto, há a Maria da Fonte, há a Patoleia, em 1946, e por aí fora. E ainda não estabilizamos. Isto ainda vai ter que andar muito. Por ser lenda, pelo bem que praticou, sem olhar a quem, tornou-se como que uma figura imortal. Graças aos poucos letrados que escreviam nos jornais da época, como o Republicano Alma Nova, da Lausanne, que divulgaram os seus atos de benemerência e de coragem e as histórias heroicas de apoio aos viajantes que cruzavam a serra e que recorriam à sua ajuda em dias de temporal e neve. Sobretudo, antes da inauguração da Estrada Nova em 1929. Nós temos aqui familiares da Tijoquina, quem diria, quase 200 anos depois dela ter nascido, temos aqui familiares. Temos aqui a Piedade, o filho Fábio, o neto da Piedade, temos aqui o... Diz? Volta a minha irmã. A tua irmã ainda vem, não é? À tarde? Vem eu daqui a pouco. A irmã também vem. Falta um outro primo, também a neta. Tem... Não vem. Pronto, mas os que puderem vir, bem. Está aqui o Leonardo e a Mariana, que são trinetos. A Piedade é bisneta. O Leonardo e a Mariana nasceram algures eu sou Vicente, não foi? Ou Santos? Na Baixada Santista, para ser assim mais em Santos, no litoral do Brasil. E eu digo isto para me armarem bom. Eu também tive um bocadinho de culpa deles terem vindo para cá. Não que eu os tivesse desafiado, mas dei-lhes as informações que eles precisavam e acabaram por vir para cá. E agora já não querem sair aqui, há 4 ou 5 anos que não querem sair daqui. Portanto, e foram muito bem-vindos e estão muito bem integrados ou reintegrados, porque é justo que assim seja, que essas pessoas venham e que se sintam felizes, onde os outros já eram infelizes, os seus antepassados. A melhor homenagem, porém,
que podemos e devemos fazer a esta mulher é falar verdade, tanto quanto possível, sobre o que foi e representa. A ti, Joaquina, nunca foi guardiã, cito, do primeiro abrigo turístico da Serra da Lousã. Como está na placa. Como está lá numa placa. É triste que a ignorância faça caminho e realmente que traia a simplicidade, a autenticidade das pessoas em nome de valores com os quais elas nunca se identificaram. Antes, pelo contrário. Estavam em campos opostos daquilo que seria uma sociedade desigual e que nós queremos que seja mais igual, não é? Esta mentira tem de ser denunciada. Em Portugal, ao tempo, abrigo turístico era coisa de gente finória, de Lisboa ou do Porto. Sim, cachaçudos que chegaram a equacionar, é verdade, republicanos, ex-monárquicos, fascistas, é verdade, já no Estado Novo, chegaram a equacionar, converter a sua humilde casa numa espécie de pousada para acolher turistas. Isto é verdade, mas nunca aconteceu. Em troca davam-lhe algo que vocês já vão ver. A serrana sonhava, ao menos com uma tensa, como ela dizia, que lhe suavizasse as agruras da velhice. Num momento em que a estrada antiga foi, no fim de contas, vencida pela estrada nova a partir de 1929 e as pessoas que a procuravam passaram a correr na estrada nova, pois era uma estrada de macadame, não era uma estrada alcatroada nessa fase. Passaram a correr, ainda hoje isso acontece com as autoestradas, e a senhora perdeu o seu pequeno negócio, se é que podemos chamar negócio. Tinha realmente uns pipos, tinha um palheiro onde as pessoas dormiam, vendia vinho, claro que não, se ela o pagava, não o produzia aqui, tinha que o vender, não é? Fazia um café. Conta-se. Exatamente, cafeteira. Quando, a partir de 29, perdeu muito daquilo que era uma certa realidade. Portanto, o progresso trouxe esta regressão para a sua bolsa e para o seu, não digo bem-estar, mas para o seu mundo. Deixou de ter rendimentos, deixou de ter, porventura, algo que lhe davam em géneros ou dinheiro, e a saúde também já não ajudava, a família era grande, os netos eram muitos, já vinham a caminho os bisnetos. Conta-se que passou fome no fim da vida. Mas há outros que poderão, aqui presentes, que poderão testemunhar depois, porventura num momento de maior descontração até, ou então neste momento. Ocorreram mesmo movimentações para lhe atribuir um cargo, sim, a que chamaram pomposamente de guardiã, e uma compensação monetária se aquele projeto viesse a ser realidade. Nunca foi. Nem uma coisa, nem a outra, e isso tem de ser esclarecido. Temos todos, isto é uma citação, não é? Não sou eu a dizer. Temos todos, lousanenses e castanheirenses, uma dívida de gratidão a saldar para com a boa velhinha, que isolada na solidão da catraia, passou a vida a socorrer os outros, a espalhar perdulariamente a sua solicitude, o seu amparo, o seu espírito de bem-fazer. Lia-se no Alma Nova, como se escrevia bem no Alma Nova. Que saudades do que eu não vivi. Publicado a 27 de agosto de 1929, portanto 2 dias antes da inauguração da Estrada da Serra. O Alma Nova era um jornal da Lausanne de matriz republicana. Homenageamos hoje uma mulher do povo que morreu pobre. O jornal Alma Nova definiu-a como, aspas, a fada benfazeja do descampado, a generosa estalajadeira dos caminheiros, o espírito hospitaleiro das altitudes, como está também naquele placar que os nossos amigos da Castanheira de Pera, portanto o Jorge David, eu estou sempre com a ideia que ele é Jorge Ladeira, Ladeira era o tio,
e o Paulo Rato tiveram, digamos, o trabalho de montar, trazer até aqui. E facilitaram muito até parte do meu trabalho para escrever isto, porque eu assim, obrigado. Nestas situações socorri muito do trabalho que já estava feito, como é natural. Ela foi rica, quem diria, foi rica no papel humanitário que assumiu ao longo da sua vida. Falta sensibilizar os atuais donos da casa e terrenos que foram seus para a importância de reabilitar o sítio, que está em ruínas. Uma desgraça, uma ofensa à memória desta mulher e da Serra da Lousã. Em memória, precisamente, da Tijuquina. E com genuíno empenho do poder local, neste caso da Lousã, mas o Sr. Presidente está aqui, é testemunha e pode, porventura, ajudar neste processo. De algum modo, ajudar a devolvê-lo à fruição da comunidade. Temos essa responsabilidade disso. Antes de falar ao Sr. Presidente, eu convidava o Leonardo e a Piedade. Não é para, se quiserem dizer algumas palavras, podem dizer. Eu sei que o Leonardo... Não consigo dizer que tive o ABC. Minha amiga, pronto, está bem, desculpa. Mas falará o Leonardo e depois passar. É verdade, o Jorge ou alguém da Castanheira também falará. Falas tu, um de vocês. Não tenho muito a dizer, mas... Uma coisa muito rápida. Antes, vais cá tu. Pronto, muito rapidamente. Chega lá. O Casimiro esqueceu-se de um aspecto. Pois. Referiu o vinho, referiu isso é que sinal que está com cedo. Antes de mais, aqui dá um bacalhau ao Presidente. Mas esqueceu-se de uma coisa. Das primeiras referências que eu tenho à Tijuquina é, curiosamente, de uma prima minha mais velha, cujo pai, José Couva, de Simões Couva, era uma figura conhecida aí pelas serras também, era comerciante e que já fazia os percursos antes de ter a sua caminhonete, o seu Leão da Serra, que se chamava, fazia os percursos e também se socorreu da Tijuquina para momentos de descanso e de repouso, mas ele esqueceu-se de uma coisa, é que não era só o vinho, era também as sopas. As sopas? Então, a primeira referência que eu tenho da Tijuquina é exatamente as belas sopas que esse meu tio referenciava e, portanto, terão sabido muito bem aqui no... Portanto, também salvava fisicamente as pessoas, mas também salvava algum aspecto da alma, com o conforto, que era uma sopinha quente num dia de inverno, à lareira. Portanto, esta figura depois, lógico que acabei por ler mais tarde coisas sobre ela e, de facto, recorda-se sempre como uma figura encantadora e com muito carinho. Pronto, acima de tudo, acho que é isso que a Serra toda e nós todos vivemos, é a perpetuação desse carinho e mantê-la viva nesse aspecto. É só isso. Obrigado, Paulo. Leonardo. O Leonardo Simões, um luso-brasileiro, trisneto da Tijuquina. Está cá mais a Mariana Simões. Bom, é importante dizer que tem muitos descendentes da Tijuquina no Brasil. Não sou só nem eu nem minha irmã, tem muitos, porque meus avós são nascidos na Lousã e foram para o Brasil nos anos 40, no navio Serpa Pinto e também no navio inglês Highlander Cliffman, que era um navio que fazia muito essa rota entre a Europa e o Brasil. E por lá, bom, temos outros primos, tios, todos descendentes da Tijuquina da Catraia, e foi esse um dos motivos de termos voltado, não é? Porque revirando ali alguns baús da família, vimos muitas fotos da Tijuquina e nos despertou o interesse em saber quem que era aquela pessoa. E foi aí que, buscando informações, enviamos um e-mail para o Trevin, e o Trevin nos colocou em contato com o Casimiro, que pôde nos dar mais informações sobre quem tinha sido ela e dos feitos que ela fez aqui para a região. E tendo isso,
E isso foi um dos grandes fatores a gente ter voltado para cá tão rapidamente, ainda mais aqui para Lausanne. E viemos com a família inteira, minha mãe, minha falecida mãe, minha tia, também bisneta da tia Joaquina, meu pai, enfim, viemos todos. E escrevi aqui um poema, não sou poeta, mas até por influência do festival literário, na qual eu participo aqui todo ano nessa região, fiz aqui um poema que diz assim: nos cantos da Lausanne, um nome referenciado, tia Joaquina da Catraia, um legado consagrado, mulher notável, de tempo ido, sua história e encanto se espalham pelo ouvido. Nas trilhas da aldeia, ela caminhava com graça, uma figura distinta, de alma audaz, sem ervas mágicas ou feitiços em seu poder. Tia Joaquina cativava, era fácil perceber. Com olhos serenos e sorriso afetuoso, ela tocava corações com gosto e gesto generoso. Sem artes obscuras ou adivinhação, seu legado era outro, puro e sem ilusão. Tia Joaquina era uma voz dos necessitados, acolhendo com carinho os desamparados. Com palavras sábias e conselhos sinceros, ela espalhava amor por todos os terreiros. Seu espírito solidário inspirava a comunidade. Uma mulher dedicada à humana bondade. Sem poderes sobrenaturais, segredos ocultos, tia Joaquina era um exemplo de valores enxutos. É assim, sua história permanece viva nos corações da Lausanne, em cada esquina. Tia Joaquina da Catraia, um nome lembrado por sua compaixão e pelo bem praticado. E é isso. Gosta de estar aqui. Eu queria só, muito brevemente, começar a dar os parabéns a todos aqueles que tiveram e que estão envolvidos nesta organização destes encontros. É o 27º, portanto, muito trabalho já feito até aqui, muito haverá com toda a certeza a fazer e, portanto, dar boa nota dessa resiliência em manter este encontro vivo e com estas dinâmicas. E nestas dinâmicas não posso deixar um cumprimento especial a toda a família da tia Joaquina da Catraia. A melhor forma que nós temos de preservar a nossa identidade é conhecer o nosso passado, homenageá-lo e trabalhar para que no futuro não nos esqueçamos daquilo que os nossos antepassados trabalharam para que tivéssemos hoje em dia uma sociedade com todas aquelas características que o Casimiro aqui referiu e muito bem. De facto temos uma crise de valores, temos uma crise social latente em tudo o que é tudo aquilo que anda à nossa volta e isso de facto é o grande desafio da nossa sociedade. Mas cabe-nos a nós, e eu tenho essa premissa, preservar essencialmente a história da casa e daquilo que o Casimiro disse, confesso, irei procurar saber, junto de quem já percebi também tem algum conhecimento de causa, e iremos tentar, dentro daquilo que é a nossa competência e as nossas possibilidades, ajudar nesse processo para preservar essa identidade. E por falar em identidade não vos posso deixar de falar do espaço onde estamos. Portanto, o Casimiro lançou-me esse desafio, lançou-me o desafio que eu não consegui trazer porque já temos projeto de execução feito para este espaço. Lançou-me o desafio também de trazer aqui uma imagem gráfica do espaço para explicar-vos melhor o que é que aqui vai acontecer.
Não o conseguimos fazer porque o tempo não jogou a nosso favor e também tínhamos os festejos do 109º aniversário do Conselho de Cristina de Pera, portanto o trabalho cresceu, mas de facto é muito simples explicar-vos. Portanto, nós neste momento estamos apenas pendentes do licenciamento da DRCC, portanto da Direção Regional de Cultura. Já temos o pedido de autorização de trabalhos arqueológicos submetido, o PATA, e aquilo que aqui vamos fazer no fundo é preservar, é não deixar estragar mais e preservar o espaço para que as pessoas possam usufruir deste mesmo espaço. Portanto, vamos limitar todo o perímetro deste espaço. Iremos fazer trabalhos arqueológicos no sentido de perceber a calçada onde aqueles carros estão estacionados, tentar perceber qual é a sua identidade, a sua origem, qual era o caminho que era feito. Dentro do espaço iremos definir caminhos pedonais para garantir a preservação deste prado. Nos poços da neve iremos fazer algumas pequenas intervenções de requalificação e de melhoramento. Essencialmente também desassorear os poços da neve, limitar as suas possíveis entradas e criar naturalmente painéis informativos e explicativos daquilo que se passava aqui em meados do século XVIII. Também na capela será algo de melhoramento, mas essencialmente preservação da parte exterior. E esse no fundo será a intervenção que está estimada em cerca de 140 mil euros, com estimativa orçamental já efetuada, e que espero eu a breve trecho conseguiremos iniciar o trabalho, porque ele está todo preparado. Estamos apenas dependentes dos licenciamentos. Não vos posso deixar de falar de identidade, não vos posso deixar de falar um bocadinho daquilo que tem sido o nosso trabalho até esta fase, desde que iniciámos funções. Portanto, eu sempre tive esta premissa que é nós temos que conhecer o nosso passado para conseguirmos compreender o presente e conseguirmos projetar o nosso futuro. E isto é essencial. E desde que iniciámos funções temos feito esse trabalho. Diretamente ligado com o espaço onde temos recente acordo de disseminação da Rota do Nevoeiro, que foi criada numa parceria com o município do Cadaval. Eram na altura dois processos de fabrico de gelo completamente diferentes. Nós fazíamos pelas características naturais deste espaço, onde caía frequentemente neve. Eles faziam-no com uma obra de engenharia hidráulica fantástica. Confesso-vos, é digna de se ver, que ainda não visitou, mas essencialmente tínhamos um ponto comum, que era Julião Pereira de Castro, que era o Nevoeiro Mor e que era comum em ambos os espaços. E isto é o trabalho que nós realmente temos que fazer, é trabalhar em rede, preservar aquilo que temos que preservar e divulgar junto das nossas comunidades, neste caso essencialmente comunidades escolares, para dar a conhecer aquilo que fazíamos, e também divulgarmos um bocadinho ao mundo, ao nosso país e ao mundo, aquilo que de bom temos em termos turísticos, porque o turismo, efetivamente, o que Casimiro diz é verdade, é uma palavra muito recente no nosso vocabulário, mas não podemos negar que efetivamente ela faz parte do nosso vocabulário. Agora, temos duas formas de fazer turismo, ou fazemos todos iguais, ou fazemos com aquilo que temos. E esse, para mim, é a parte mais importante do turismo, é a nossa identidade, é conseguirmos potenciar os nossos territórios com aquilo que há muitos anos atrás fazíamos, porque é aquele sinal que as pessoas levam que, quando vêm a Castanheira, ou ao Lousã, ou ao Góis, ou ao Miranda do Corvo, levarão com eles aquilo que é do território, porque tudo o que é igual, eles vão com toda a certeza ver em qualquer espaço. Portanto, queria só apenas deixar estas duas ou três breves notas, dar mais uma vez os parabéns por toda esta iniciativa e por toda esta capacidade de fazer continuar a acontecer estes encontros. E vamos perceber a situação do património da Tijuquina da Catraia para podermos também fazer parte dessa história e ajudar a preservá-la, que é essencialmente isso que se passa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Casimiro. Vamos, aproveitando
obrigado, Sr. Presidente. Nós ainda temos aqui um momento final que era bom que os presentes se mantivessem. E depois desse momento eu darei uma breve explicação, não vou falar muito como há pouco, sobre como chegamos aqui. A Piedade e o Fábio, e tu como é que te chamas? Duarte. Vão ficar do lado de lá, se puder ser. Ao lado desta coisa que parece... Queres ajuda? Tu mais a Mariana. Pode ser. Pode ser aí, Piedade. Queres ir para lá para o outro lado, tu? Queres mais alto? Talvez. Eu vou para lá, não é? Sim, mais a Mariana. Não queres vir aqui? Queres vir aqui? Ora, como nós não temos aqui nenhuma construção, e ainda bem, aquela é que é a principal e os Poços da Neve, e que sejam únicos, ou pouco mais que únicos. Achamos que descerrar algo numa árvore, que eu até sei quem plantou esta árvore, não vem cá este ano, mas sei quem plantou esta e aquela, estas aqui. Não é uma árvore autóctone. De facto, se fosse um carvalho ou um castanheiro, castanheiros aqui já não se dão, mas os carvalhos valia a pena. Vamos descerrar algo que está ali, que é a louça, mas atenção, eu não posso dizer tudo agora, só no fim. Eu peço ao Leonardo, à Mariana, para estarem aí próximos. Ora bem, o domingo, dá-se aí um jeitito só, que é para eles ficarem mais próximos. Depois voltas a pôr isso aí. Só chegou, desculpa lá. Queres ajuda? Quer só para a Piedade se juntar onde está a mochila, tira só, chegou, que ela fica, senão fica muito longe. Ó Piedade, podes esticar a mão, só chegou, para o Jornal Tervim, com a ajuda aí do Fábio. Tu e eles. Depois, quando eu pedir, que é para ser a coisa coordenada, o Jornal Tervim não é por acaso, obviamente. Vocês desculpem que eu também queria tirar a foto. Desculpem lá a vaidade, mas... eu peço então que os descendentes, os netos, bisnetos e... como é que se diz quadranetos? Que possam descerrarem com jeitinho, que é para não arrancar. Basta ter a mão só no jornal. Então podem descerrar, só a favor. Portanto, no fim de contas, como diziam os pedreiros livres, a lousa seria a pedra bruta, né? E esta é já muito a pedra, ou pelo menos assim se encaminha, a pedra polida. A pedra, que neste caso não é pedra, é uma rocha, é argila, e que não tem esta cor na origem. Atenção! Realmente nós temos, em Portugal, não sei, temos argila preta, mas isto não é feito de argila preta. É feito de argila vermelha, que depois, a técnica não digo, que não a sei, eu sei que é com ramos, exatamente. Mas esta já foi trabalhada pelo oleiro, no fundo é um pedreiro também, e que a poliu e que a arredondou. Eu, que não sou pedreiro e nem sou muito livre, passei-lhe uma lixa. É isso, queria dar esta explicação, fica guardada em minha casa, mas isto é para a futura casa da Tijoaquina recuperada. Eu quando vejo os azulejos que estão na casa da Tijoaquina, eu penso assim, sendo ela uma senhora assim do campo, não estou a ver que ela tivesse campo simples, quero eu dizer,
como é que aqueles azulejos lá foram parar? Não foi ela que os Não, mandou não. lá pôr. Aquela casa, e a intenção, pronto, ao tempo era boa, foi o Sr. Manuel Carvalho, comprou ou negociou a compra daquele conjunto na altura, da casa, mais umas coisinhas rurais e mais uns terrenos que havia. Agora, os pormenores, não sei. E ele é que depois, presumo com os filhos, ele também tinha um amor grande pela serra. Aliás, era um lousanense castanheirense, porque ele era daqui do Coentral, Manuel Carvalho. E ele é que, digamos, teve essa iniciativa e lá colocou esses azulejos. Curiosamente, portanto, basicamente a foto é uma foto em meio corpo, mais ou menos como aquele desenho, mas a origem que dá é uma foto a tempo, a corpo inteiro, que é a mesma que está ali. E já agora o Zé Ricardo, onde é que está o Zé Ricardo? Onde é que estava agora? Zé Ricardo está aqui. Está aí. E em princípio aquela foto é da autoria do avô do Zé Ricardo, o avô Ferreira. Em princípio, no fim. No fim. Desde 1915 até 1940, todas as fotografias eram do meu avô. Exatamente. Foi o primeiro fotógrafo da Lousã. Exatamente. A Comissão de Melhoramentos quis aperaltar a Tijoquina para aquele dia da inauguração. Não, e essa cobertura foi toda feita pelo avô da inauguração. Exatamente. Agora, convém, eu aconselho-vos uma coisa, é lerem os jornais da época. O Zé Ricardo tem aqui algumas raridades, que também pode explicar depois, com o tempo, que tem muito a ver com a serra e com... eu ia para dizer a foto é uma foto de corpo inteiro. O traje foi oferecido para a Comissão de Melhoramentos, liderada pelo Dr. José Maria Cardoso. José Maria Cardoso era oriundo do Conselho da Pampilhosa da Serra. Quem diria que nós estávamos todos próximos, não é? Não havia, e ficou depois para sempre ligado à Lousã. Ele era mais propriamente feijão. Por via do casamento. Exatamente, sim. Por via do casamento, exatamente. Casou com uma Menano, não era? Não era? Da família Menano? José Cardoso? Não. Então, pá, explica isso, Zé, explica. Ele casou duas vezes. Casou duas vezes. Uma com a filha de um dos capitalistas dos como é que eles chamavam? Ali daquela casa em frente ao antigo posto, como é que era? Aquela quinta. Zé Dias. Ele casou com uma filha do Manuel Dias. Isso. Manuel Dias, também, com fortunas no Brasil. E depois a senhora morreu com ruína nova e ele depois veio a casar com uma menina que ele tutorava, portanto, que era filha de um amigo. Ele tutorou tão bem que acabou de casar com ela, que era a Dona Alcina, que era a Lisboa. A Dona Alcina, é verdade. E a Dona Alcina, já agora o mundo é muito pequeno, eu entrevistei a Dona Alcina para outra vinha. Conhecia pessoalmente, era uma mulher ainda com muita vivacidade. Uma mulher da sociedade de Lisboa. Exatamente, tinha muita diferença de idade. Podia ser filha, ou talvez neta, ou quase neta, não sei, do José Maria Cardoso. E a Dona Alcina ligava muitas vezes, publicámos ainda várias coisas no Trevim e foi ali por a volta de 1998, eu sei isto porque uma neta dela publicou na altura uma obra que tinha a ver com a Expo 98. Aliás, a filha dela, portanto, filha da... Casou com o Mário. Casou com o Mário Silva. Exatamente, era aí que eu ia dizer, exatamente. Foram os meus padrinhos de casamento. O Mário? Mário Olha, não sabia. Portanto, o grande Mário Silva, é isso, pintor, falecido aqui há 5, 6 anos, não, talvez 5, 6 anos. O Mário, portanto, casou com uma filha. Ela aqui entre nós, já cá não está nem um nem outro, ela dizia muito mal dele. Não é? Quem? A Dona Alcina. Dizia muito mal do Mário. Não sei se sabes que a Zezinha matou-se. Matou-se, sim. O Mário era um boêmio, um artista, não há dúvida. Pronto, aquilo acho que não funcionou bem. E ela era médica, não era, Zé? Era médica. No hospital, no grande hospital de Lisboa. Pronto. Aquele maior. Exatamente. Pronto, nós esta parte, com licença do Sr. Presidente da Câmara, encerramos, fica sempre em aberto. No entanto, é para lembrar, e nunca é demais, que se esta iniciativa nasceu em 97, sobretudo ligada aos jornais, ou por iniciativa dos jornais, hoje, como
O Castanheirense já não existe. Mas vai existir. Vai existir? Ah, pronto, então ainda Isso é que é bem. uma boa, isso é que é uma boa notícia. Nós perdemos, só agora fazendo já, eu era para, mas pronto. Diga. Nós, o registro mantém-se, mas estamos a retomar outra vez o registro, portanto, porque deixámos de fazer o pagamento em 2017. Éramos para fazer retomar agora no 4 de julho, começámos a trabalhar nisto em janeiro deste ano. Entretanto, estamos a trabalhar da parte burocrática, mas pretendemos até ao final do ano, início do próximo ano, começar a reativarmos o Castanheirense. Muito bem, parabéns. E depois era bom que regressassem aqui à organização disto e que fosse também. Portanto, nós apostávamos nos jornais, porque os jornais eram e acho que continuam a ser. E que eu seja viva. Hã? E que eu seja viva. Exatamente, Dona Lourdes. Os jornais eram veículos, obviamente pela sua função de divulgação aí a 3 meses antes, começávamos logo a divulgar e realmente tinha um grande impacto. Havia outros jornais que, entretanto, a Comarca de Figueiró também esteve ligada, também não está a ser publicada, mas ia eu a dizer, hoje, portanto, continuamos, até alargámos com entidades de outros concelhos, temos a Lusitânia ali do Concelho de Góis, Liga de Amigos portanto, da Serra da Lousã, temos naturalmente o Trevim, isto da parte da Lousã, o Trevim, temos a Cooperativa Artevia, o Trevim é também propriedade de outra cooperativa, que é a Cooperativa Trevim, temos a Liga de Amigos do Museu Lousã Henriques, que é um homem também, no fim de contas, aqui dos dois lados, e temos a Associação São Lourenço, que é uma associação, que estou ligado aqui da aldeia de São da Silveira de Baixo e de cima. Do lado de Pedrógão temos a Vila Isaura, o solar do Povo Ratinho, aqui do Aires Henriques, está aqui alguns. E penso que já os disse todos. Temos muita gente, somos muitos. E temos o Grêmio, União Perense, peço desculpa, União Perense. Está aqui o Peter. O único que se apresentou de bandeira. Não, exatamente. Eu sabia que me faltava outra coisa. Salvo seja, outra entidade. Portanto, a coisa não está má. Bom dia então para todos.